Se o Coraline ele é um Alice no País dos Horrores, ao invés das Maravilhas, o Médico e o Monstro ele é o Clube da Luta, só que de 1800. E se você não leu o Médico e o Monstro, não sabe do que se trata direito e não assistiu o Clube da Luta, acho que tu não vai entender essa referência. Provavelmente não vai. Mas, dito isso, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar sobre o Médico e o Monstro do Robert Stevenson. Vinheta, por favor. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Para quem está caindo aqui de paraquedas, esse é o segundo episódio do projeto literário Frio na Espinha, que eu desenvolvi com o Jornal Madrugada. Meu nome é Matheus Alduga, sou colunista lá. E hoje a gente vai debater O Médico e o Monstro, então, esse livro de 1886. Ele é um livro muito difundido na cultura pop, na nossa cultura em geral. Todo mundo já ouviu falar do Médico e o Monstro, mesmo sem saber direito qual é a história. E semana passada, em relação ao Coraline, eu expliquei algumas coisas e eu falei da escrita no final. E aí hoje eu quero começar falando um pouquinho da escrita no começo. Primeira coisa é que esse livro é super curto, ele tem 80 e poucas páginas, ele é super simples na sua proposta, mas diferente de Coraline, o Médico e o Monstro ele está inserido numa cultura e numa literatura romântica, é o finzinho do romantismo, se eu não me engano. Professores de letras, me desculpem, por favor, mas ele está muito inserido no contexto da literatura gótica, que é o quê? Tu trazer elementos de suspense, elementos de castelos, elementos medievais, o frio, toda aquela coisa que a gente vê de filme de terror mesmo, e a parte do romantismo ela está trazida aqui na descrição dos sentimentos. Então, onde eu quero chegar com isso? Se você for ler qualquer outro livro de terror mais atual, talvez a escrita seja muito mais fluida e muito mais rápida e mais objetiva, como era o livro da semana passada. Porém, O Médico e o Monstro, ele já vai ter uma escrita muito mais poética, muito mais dramática, uma descrição muito mais peculiar, onde, assim, ele não é chato de ler, ele, pelo contrário, ele é bem interessante. Ele não é um livro complicado, mas ele é um livro que nas primeiras páginas você vai ter que se acostumar um pouquinho. Dito isso, nós temos aqui a história do Dr. Jekyll, aquele ali é o Blues, meu gatinho, estava dormindo. Nós temos a história do Dr. Jekyll e de um homem misterioso e uma pessoa malvada, malvada mesmo, no sentido de má, que é o do Mr. Hyde, que é um outro cara, e quem está investigando a relação dessas duas pessoas é o advogado Gabriel Utterson. O Utterson é o cara principal dessa história, ele que vai guiar toda a história e vai investigar esse caso que está envolvendo esses dois homens. Eu não quero dar muito spoiler, porque por mais que seja um livro de mais de 150 anos atrás, todo mundo sabe mais ou menos qual é a premissa do Médico e o Monstro, mas eu não sei se vocês leram e se vocês sabem o desenrolar dessa história, porque ele é muito bom. Por mais que ele seja um livro de 80 páginas, ele não necessariamente ele vai ser um horror, uma coisa super pesada, mas aqui ele vai ser um terror muito mais de suspense e tu acaba se cativando com a história a partir das narrativas e a partir dos sentimentos e das frustrações das pessoas. Porque o que é legal de lembrar aqui? O Médico e o Monstro, o Robert Stevenson, na verdade, quando escreve esse livro, a Europa e a academia, vamos dizer, a ciência europeia do século XIX ainda está dentro da Revolução Científica, que eu não vou explicar aqui porque é uma coisa bem mais longa, de uns séculos anteriores, mas basicamente a gente para de enxergar, eu digo a ciência da época, gente, não é todo mundo, mas a gente passa a olhar para dentro de nós mesmos e para o plano, ao invés de olhar para Deus. Então, quando a ciência da época começa a entender que o homem pode mudar a vida, pode criar a vida, pode matar, pode manipular a natureza, a literatura obviamente vai ser... Eu espero que seja só uma janela e não seja uma assombração. Mas a literatura da época, obviamente, também vai ser influenciada. Então, o que acontece aqui?
A gente tem, como no Frankenstein vai ter mais pra frente, eu vou explicar isso mais pra frente, a gente tem aqui um conto envolto dentro da ciência da época. Então é uma ficção científica, porque a gente não tá falando, o Médico e o Monstro não tá falando de deuses, de magia, nada disso. A gente tá falando de ciência, porque o que move essa história, além desses 3 personagens, é uma poção. É uma poção manipulada através de elementos científicos. Então, o Médico e o Monstro, ele é um dos pioneiros da ficção científica. E aí, quando você for ler, talvez tu ache meio simples a história, mas ele é um guia, ele é um marco na literatura, porque a partir dele, muitos outros personagens atuais vão ser influenciados nele, inclusive o filme Clube da Luta, para quem já viu, o próprio Incrível Hulk. Um abraço, inclusive, abrindo parênteses, para o Leonel, que a gente estava lendo uma matéria, posso mandar para quem quiser, falando sobre o Médico e o Monstro. A gente sempre discute esse livro, e ele, que é psicólogo, me explicou que o Médico e o Monstro é um dos primeiros livros que começa a tratar de transtornos psicológicos. Então, novamente, a ciência vai ter uma explicação muito forte aqui, vai ser a base dos argumentos, e não a magia, não o vampiro, não o demônio, nada disso. Então, esse é um dos motivos que faz o Médico e o Monstro ser o que ele é até hoje. Alguma coisa a mais? Resumindo, então, um livro rápido, uma investigação, um terror bem parecido com Sherlock Holmes, do Sir Conan Doyle, e com o Hercule Poirot, que é do... É Poirot o nome? Poirot? Não sei. Da Agatha Christie, bem nesse clima de investigação, uma Londres cinzenta, fria, escura, Jack Stripador total, e eu acredito que vocês vão gostar muito desse livro, porque ele é um clássico e lendo eles vocês vão entender toda a influência que ele vai ter hoje aqui, sabe? É muito fácil a gente olhar para um livro de 1800 e achar ele simples, mas no contexto em que ele é desenvolvido não tinha nada parecido. Então, a indicação dessa semana é O Médico e o Monstro, um livrinho rápido e muito sentimental, muito dramático, muito poético. Então é isso, até semana que vem. Muito obrigado por ficarem aqui com a gente e até semana que vem.